Olá, hoje nós vamos ver, a segunda aula do seminário de epidemiologia no câncer ginecológico e no câncer de mama. E hoje nós vamos falar especificamente da epidemiologia do câncer de mama. A mama é um órgão composto por vários tecidos. Então nós temos aí gordura, pele, o tecido glandular propriamente dito, que está imerso aí num sistema conjuntivo, que é o estroma da glândula mamária. E logicamente temos nervos, sistemas, vasos linfáticos, vasos sanguíneos, tecido linfóide. E como nós dissemos na aula anterior, todos esses compartimentos celulares podem dar origem a neoplasias malignas. No entanto, as neoplasias hematológicas e os sarcomas de mama são raros. Então, hoje nós vamos falar especificamente dos carcinomas de mama que são originários da glândula mamária. Se a gente ver esse esquema, a glândula mamária ela é estruturada em lobos. Cada lobo tem vários lóbulos, que são as estruturas um pouco mais esbranquiçadas aqui no desenho. E os lóbulos são compostos por uma série de alvéolos, e o alvéolo é a unidade funcional da mama, é onde ocorre a produção láctea. Esses alvéolos eles são conectados entre si por um ducto intralobular, e esses ductos intralobulares se conectam entre si por ductos extralobulares ou interlobulares, que vão formar o ducto principal e depois vão gerar o ducto lactóforo, por onde vai ser transportado o leite, onde vai ocorrer a ejeção láctea. É importante a gente ter a noção dessa estrutura, porque a grande maioria das lesões malignas da mama se iniciam nessa região, que é o que a gente chama de unidade ducto-lobular terminal. Aqui, histologicamente, nós temos aí a representação dessa unidade ducto-lobular terminal, onde a gente vê os alvéolos. Cada estrutura redondinha dessa é um alvéolo. Aqui o ducto intralobular, e aqui já um ducto extralobular ou interlobular, que no maior aumento a gente pode ver que ele é composto por um epitélio duplo. Então, esse epitélio nós temos uma camada chamada de camada luminal ou epitélio luminal, e uma camada basal que é composta por as células mioepiteliais. Essas células elas têm filamento de músculo liso, elas têm capacidade de contráteis e elas são importantes para o transporte e a ejeção láctea. É importante a gente ter isso em mente, pois a grande maioria das neoplasias malignas da mama se originam deste epitélio. O conhecimento atual é baseado na ideia de uma célula tronco mamária. Aqui também existe. Então esse epitélio ele é formado, esse epitélio é diferenciado a partir de uma célula tronco que forma um progenitor bipotente, que se diferencia num progenitor mioepitelial e num progenitor luminal, e formando assim a camada luminal e a camada de células mioepiteliais do epitélio mamário. É importante a gente ter em mente esses diversos compartimentos desse processo hierarquizado, esse processo celular hierarquizado, pois o conhecimento atual da biologia do câncer de mama mostra que defeitos em diferentes compartimentos podem gerar tumores geneticamente diferentes e com comportamento biológico diferente. Isso vai ser um assunto que vai ser abordado mais para frente, provavelmente no 6º ano. Bom, de um modo geral, as neoplasias que se originam dessa unidade ducto-lobular terminal, elas podem formar basicamente dois grandes subtipos. Um que é o carcinoma ductal invasivo
esse é o mais comum, 75, 85% das vezes, ele tem esse nome porque existe uma diferenciação em ductal. Você veja que essa neoplasia tende a formar ductos, essa assemelha ao compartimento ductal da mama e por isso tem esse nome. E a outra grande entidade é o carcinoma lobular invasivo. Isso, nós encontramos esse subtipo em torno de 5, 8% das vezes. E, histologicamente, ele geralmente apresenta-se com células formando essas camadas, essas linhas celulares chamadas de em fila indiana. E aqui a gente pode ver uma parte, um compartimento in situ, onde a gente tem ácinos repletos de células malignas no interior. Então tem um compartimento lobular in situ e aqui é o compartimento invasivo da neoplasia. Essas neoplasias elas não se originam diretamente de um epitélio normal que vira uma neoplasia maligna. Ou seja, a gente conhece lesões precursoras, então, geralmente alterações epigenéticas ocorrem nesse epitélio, levando à formação de lesões epiteliais proliferativas, sem atipias, depois com atipias, lesões in situ, um carcinoma ductal in situ, e depois isso evolui para uma lesão invasora. Então é importante a gente ter isso em mente, visto que o diagnóstico dessas lesões leva a gente a classificar uma paciente como uma paciente de alto risco. Isso tem impacto importante na prevenção do câncer de mama, que também isso vai ser um assunto para o próximo ano. Bom, do ponto de vista epidemiológico, o câncer de mama nós já vimos, é a neoplasia mais frequente, e esse aqui é a taxa de incidência que a gente tem. Vejam que em países desenvolvidos a gente tem uma incidência maior do que áreas, por exemplo, rurais. Isso acontece, como nós vimos na grande maioria das neoplasias, na mama acontece a mesma coisa. A incidência, vejam que a taxa de incidência nesses países desenvolvidos chega a atingir 100 por 100 mil mulheres ano, ou seja, a cada 1000 mulheres, uma é diagnosticada com câncer todo ano em um país desse. Isso no Brasil não é diferente. Se a gente pegar áreas mais bem desenvolvidas, essas taxas se aproximam de 100 para 100 mil. Então vejo que o Rio de Janeiro quase 90 por 100 mil. E também a gente observa essa heterogeneidade, áreas de pouco desenvolvimento socioeconômico com baixa incidência, em contraste com alta incidência em áreas mais desenvolvidas. O fator principal de risco, além de ser o sexo feminino, isso porque o câncer de mama pode desenvolver no homem, embora seja raro, mas ele pode acontecer. O fator principal é a idade. Veja aqui curvas de incidência em vários países relacionados com a idade. Veja que antes dos 35 anos, essas neoplasias são extremamente raras, e depois dos 35, 40 anos, começa a ter um aumento importante da incidência. Vejam que na idade de 60, 65 anos, isso chega a atingir uma taxa de 200 até 300 para cada 100 mil mulheres anos, dependendo da localização. Então a idade é um fator importante. A incidência acumulativa em países desenvolvidos chega em torno de 6,5, 7, ou seja, o risco de uma mulher ter câncer de mama, se ela viver até os 75 anos de idade, em torno de 6 a 7% em países desenvolvidos. Nos Estados Unidos isso chega a atingir 12%, é uma incidência muito alta. Mas esse é um outro fator interessante, que é o desenvolvimento socioeconômico da região. Vejam que se a gente vai para áreas rurais da Ásia e da África, essa incidência não chega a 1%, essa incidência acumulativa.
Então, esse é um outro fator de risco importante. Morar em países desenvolvidos aumenta o risco de vir a ter câncer de mama. Isso a gente não sabe direito exatamente por quê, mas existem algumas explicações para isso, nós vamos ver um pouquinho mais para frente. Como todas as outras neoplasias, como nós vimos anteriormente, a grande maioria dos carcinomas da mama são do tipo esporádico, e aí nós vamos ter aí uns 20% de um padrão familiar ou hereditário. Dentro desse grupo, quase metade aí, ou 40%, é decorrente da mutação do gene BRCA1 ou do BRCA2, que caracteriza a síndrome do câncer de mama e ovário familiar, ou hereditário. Existe uma pequena incidência nesse grupo aí de mutação do P53, síndrome de Fraumeni, SHEQ2, e vejo que a grande maioria, existem alguns genes candidatos, mas não é conhecido, não se sabe exatamente qual é a mutação responsável por esse padrão familiar ou hereditário que a gente encontra. Segundo o Ministério da Saúde, existe alguns protocolos para identificar mulheres de risco. Um desses protocolos é baseado no risco de essa mulher ter uma maior chance de ter uma mutação hereditária. Isso é baseado basicamente em história familiar daquela mulher. Veja então que mulheres com história familiar de pelo menos um parente de primeiro grau, ou seja, mãe, irmã ou filha com diagnóstico de câncer de mama antes dos 50 anos de idade, é considerada uma mulher de alto risco. Ou mulheres com história familiar de pelo menos um parente de primeiro grau com câncer de mama bilateral ou câncer de ovário em qualquer idade, e câncer de mama masculino também, em uma família, leva as mulheres dessa família a serem incluídas em um grupo de alto risco, visto que o câncer de mama masculino está muito associado a síndromes genéticas e hereditárias. Então, esse é um padrão mundial que é utilizado, e aqui no Brasil também se utiliza essa história familiar para classificar mulheres de risco ou de alto risco ou não para câncer de mama. Isso é importante no planejamento de rastreamento para essas pacientes, de rastreamento e de prevenção da doença. A outra situação que coloca a mulher em risco é ela ter um diagnóstico histopatológico, uma lesão mamária proliferativa com atipia, que é o que nós vimos anteriormente naqueles slides. Se ela tiver uma biópsia por algum motivo e encontrar uma lesão desse tipo, essas pacientes também são consideradas de risco. Então veja que a gente pode, dentro de uma população geral, selecionar pacientes de alto risco pela história familiar ou por uma história pessoal de uma biópsia de mama com lesão proliferativa com atipia. É importante a gente lembrar dessas síndromes genéticas, porque esses pacientes têm um risco muito aumentado mesmo de ter câncer de mama ou câncer de ovário. Vejam, por exemplo, nas pacientes mutadas para BRCA1, o risco cumulativo de ter câncer de mama chega próximo a 70%. Câncer de ovário em torno de 40%. BRCA2, a penetração é um pouco menor, 40%, 50% para mama, em torno de 10% para ovário. Então a identificação dessas populações é importantíssimo para planejamento estratégico de prevenção do câncer de mama. Isso é importante em epidemiologia da doença. Bom, a questão é o seguinte, a gente sabe que tem essas síndromes familiares, hereditárias, no entanto, isso é responsável por 20% das doenças das mulheres que desenvolvem câncer de mama. 80% delas, a doença tem um padrão esporádico. E como a gente pode classificar isso, uma pessoa, uma paciente com uma paciente de risco ou não, se ela não tem uma biópsia ou se ela não tem uma história familiar que sugira que ela é de alto risco. Existe uma série
de fatores de risco conhecido. Então aqui o primeiro aqui é a mutação ou a história familiar, que nós já vimos isso, então vamos excluir. Aqui são os outros fatores de aumento de risco. Aqui no final são mulheres que têm uma biópsia com hiperplasia, por exemplo, tem um risco aumentado em torno de 3,7. Tá? Então veja que existem outros fatores que estão envolvidos no aumento do risco ou não. Um deles é a idade, que nós já vimos mulheres mais idosas têm um risco aumentado. E os outros, quase todos eles estão associados à exposição da glândula mamária aos esteroides sexuais. Então veja, o uso de anticoncepcional, idade da menopausa, idade de parto, idade menarca, uso de reposição hormonal, a densidade mamográfica, a densidade óssea, que estão associadas a diferentes níveis, por exemplo, de estradiol e progesterona. Então vejam que todas essas situações aumentam o risco. Aqui soma-se ainda a ingestão de álcool. Existem outros fatores de proteção, mas veja que muitos deles também estão associados à produção ou nível de esteroides sexuais, como o paciente foi submetido a uforectomia precoce, IMC, principalmente na pós-menopausa, paridade, veja que mulheres que têm mais filhos têm um risco menor de ter câncer de mama, aleitamento natural. Então vejam que as situações são múltiplas, então é muito difícil você imagine dentro de uma população que ela não tem uma biópsia de mama prévia, e que é a grande maioria das mulheres, e ela também não tem uma história familiar, que é a grande maioria das mulheres. Como saber se ela tem um risco maior ou menor? Existem alguns mecanismos, vamos dizer assim, matemáticos para estimar risco que a gente pode utilizar, visto que são inúmeros os fatores de proteção ou de aumento de risco de câncer de mama. Existe uma série de modelos matemáticos para estimar isso. Esse é um deles, isso é acessível online, é um modelo de Tyre-Cuzick. Então, através desses softwares, você tem uma série de perguntas, onde você vai preenchendo sobre a informação da paciente. Inclusive, até é possível criar aí um heredograma, se ela tiver história familiar ou não. E esse software, esse modelo matemático, calcula o risco que aquela pessoa tem de vir a ter câncer de mama, o risco cumulativo, e aqui é o risco da população em geral. Como nós vimos aí, chega aí, isso não é baseado na população brasileira, mas aqui chega aos 80 anos com 9% de risco cumulativo. Vejam que nessa paciente aqui, no exemplo que foi colocado, ela chega aos 77%, por exemplo, com um risco próximo a 20% de ter câncer de mama. Então é uma paciente considerada de alto risco, segundo o modelo matemático. É interessante esse modelo Tyre-Cuzick, que ele te dá o risco dessa mulher vir a ter uma mutação. Então, o risco pessoal, você veja que ela tem um risco de 4% de ter uma mutação do BRCA1, e na população, essa mutação ocorre em 0,1%, é 1 para 1000. Tá? Então, vejo que é uma paciente de risco para ter câncer e risco de ter uma mutação, uma síndrome hereditária. Então, é interessante esses modelos matemáticos que podem auxiliar na conduta em pacientes aparentemente que não tenham alto risco, mas isso pode auxiliar na conduta do ponto de vista estratégico para planejamento de prevenção da doença. Essa aqui é a fase final, então isso pode ser exportado, você pode imprimir isso, ser entregue para a paciente, isso pode ser discutido então com ela, planejamentos estratégicos. Bom, a questão é o seguinte, nós vimos aí que o câncer de mama é uma doença heterogênea, a gente não conhece, na grande maioria das vezes, a etiologia, e
Naturalmente, muito esforço ainda é necessário para se tentar identificar fatores genéticos que possam estar relacionados com um aumento de risco ou uma diminuição de risco. Provavelmente com as plataformas atuais que existem de análise genética em larga escala, talvez a gente possa conseguir ou possa atingir esse objetivo, visto que a gente ainda não conhece como essas variações genéticas, chamadas de polimorfismo, podem influenciar no risco maior ou menor de vir a ter uma devida doença. A gente não sabe por que pessoas aparentemente semelhantes, expostas aos mesmos riscos, por exemplo, cigarro, bebida, uma desenvolve câncer e outra não. Provavelmente isso é geneticamente determinado. No entanto, isso são alterações genéticas pontuais e muito difíceis de ser identificadas e que, através do sequenciamento genético, isso pode vir trazer informações para a gente, mas isso é algo para a gente pensar no futuro. Na atualidade, o que a gente tem são esses mecanismos, esses sistemas matemáticos de cálculo de risco, história familiar. Logicamente, dentro da história, pacientes de alto risco, a gente pode tentar identificar mulheres com mutação ou não e colocá-las elas em risco ou não. E a identificação de lesões precursoras. Bom, eu espero que com essa exposição vocês tenham tido uma noção básica da carcinogênese mamária, uma noção dos tipos histológicos mais frequentes, quais são os fatores de risco e aí como quantificar o risco do câncer de mama. Obrigado, espero que vocês continuem assistindo às próximas aulas do curso. Obrigado mais uma vez.